No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Na tarde de hoje nós vamos conversar sobre os movimentos sociais e a crise brasileira. A população brasileira está participando realmente das manifestações? Quem são as pessoas que estão indo para as ruas? Nós vamos refletir isso com o jornalista Ayrton Soares, com o advogado Ayrton Soares e ex-deputado federal. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde. Confundindo você com jornalista? Olha, só me honra. Tudo bem, prazer em rever. Eu acho que eu tenho uma espécie de frustração, que quando eu estava terminando o curso colegial, eu tinha minhas dúvidas. Primeiro, eu estava atraído para fazer diplomacia. Aí já vem a ditadura, tirou o estímulo. Aí depois eu vou fazer direito. Mas aí, direito e jornalismo não dá? Direito e jornalismo não dá? Eu sempre tive essa ideia de também fazer jornalismo. Tá bem, o observatório então captou um pouco da sua memória emotiva. Fez você ver o passado. Exatamente. É pelo prazer de rever. Prazer igualmente, João. Ayrton, o que está acontecendo com o nosso país? Olha, se você encontrar alguém que possa entender o quadro que nós estamos vivendo, você faz uma medalha e dá para ele, porque realmente são várias interpretações que existem sobre a atual crise que o país vive. É uma crise política, fundamentalmente, que tem o seu viés econômico. E, consequentemente, você não pode dissociar uma coisa da outra, porque para resolver o econômico, você tem que ter um acerto com a política. E esse acerto com a política significa fazer mudanças na legislação do país que possam fazer, essas mudanças possam fazer com que a economia volte aos eixos. Pelo contrário, você tem decisões tomadas, como por exemplo de aumento da taxa de juros para combater a inflação. Quer dizer, no começo diziam, não, isso é por pouco tempo. Mas que pouco tempo? Com 14,25 nós combatemos a inflação, houve redução da inflação, a inflação subiu. Você tirou o crédito, enxugou o dinheiro, você tem desemprego. Então, quem é que pode mexer nisso? É o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, está apontado, vai ter mais de 300 envolvidos nessa última investigação da Odebrecht. Então, esse Congresso Nacional, como é que vai poder intervir nesse processo? Com que condições? Vivemos uma crise de confiança, né? Ninguém confia no Legislativo, no Executivo, e o Judiciário é o grande protagonista. Esse protagonismo ajuda ou não a democracia? Não, eu acho que o Judiciário tem sido respeitado até agora porque ele está sendo um ponto de equilíbrio. Não é? Aí as pessoas dizem, não, mas por que o Judiciário intervém? Não, o Judiciário só intervém quando é chamado a intervir. Por exemplo, se manifestou agora sobre o rito do impeachment. Foi o Judiciário que foi lá e disse, olha, eu quero fazer assim? Não. Foram os partidos que representaram para que fosse ajustada a questão diante do absurdo que tinham feito lá, de voto secreto, aquela coisa toda para compor uma comissão. Então, o Judiciário está sendo um ponto de equilíbrio, felizmente. Isso é bom. Pelo menos, agora sim. Um outro participante do programa é o jornalista Frank Valverde, que é o nosso colunista do Observatório do Terceiro Setor, que também participa do programa. Frank, boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde. Satisfação estar novamente aqui no Não confundi você, né, agora, né? Não. É um companheiro, né? Exatamente. Frank, antes da gente falar de cultura, esse cenário do país preocupa. Sim. Você vê soluções que sejam dentro das regras democráticas, ou você teme que possa haver aí o famoso tapetão? Olha, da forma como nós estamos vivendo nos dias de hoje, mesmo as normas, digamos, democráticas, você sente um certo cheiro de tapetão no ar. Né? A questão que está sendo colocada com relação ao impeachment da presidente Dilma Rousseff está sendo dito que é motivada pelas pedaladas fiscais. Só que as pedaladas fiscais é um erro, sem dúvida, não vamos defendê-las, mas se isso for motivo para impeachment, tem que empichar, pode-se dizer, pelo menos a metade dos governadores brasileiros por baixo. Tá?
É uma prática que já vem há anos sendo levada pelos políticos brasileiros. Então, de uma certa forma, se esse é o motivo, de uma certa maneira o tapetão também já está aí, né? Então fica o medo. Os militares, eu acredito que não. Acho que eles estão, todas as declarações dadas pelo alto comando foram bem claras, de respeito à Constituição. Tá? Até porque, né, dentro até da linha ideológica do Exército, né, o Estado brasileiro está dentro do campo do capitalismo, está longe de ir para o campo do socialismo, que foi o motivo usado em 64. Né? Em relação à imprensa brasileira, como é que você vê essa cobertura? Está isenta? Não está. Até nós comentávamos um pouco antes, né, que hoje em dia é considerado o veículo de comunicação que melhor cobre a situação brasileira é o jornal É o País, né, a edição brasileira do É o País. Que quando tem que bater no governo bate, quando tem que elogiar, também elogia. Agora nós vemos aí uma série de veículos que na verdade se transformaram hoje em partidos políticos, né, infelizmente. Esse é o grande problema da gente não ter regulamentado os meios de comunicação. Sem dúvida. É a principal, na minha visão, a principal bandeira que deveria ser levantada pelos movimentos sociais. Aliás, nesses movimentos se esqueceram os grandes problemas efetivamente do país, não estão sendo discutidos, né? Por exemplo, lembrar que na Câmara Federal quem está conduzindo o processo é um deputado que tem problemas, né? Está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Sim, hoje mesmo saiu uma nota na imprensa que é uma negociação dele renunciar, né, o presidente renunciar para ser isento do processo de cassação. Tá? Então foi levantado aí uma possibilidade aí. Tá vendo? Então, isso demonstra um grande acordão, né? Que o PMDB saiu já do governo e agora o governo Deus dará. Né? Parece que tem uma minoria de 110 deputados na Câmara e precisa de 170 e poucos, não é isso? 173, né? Para evitar o impeachment. Esse grande acordão, ele demonstra que o presidencialismo de coligação faliu no nosso país, ele não corresponde à realidade para a gente tocar. Olha, esse presidencialismo que nós temos, que se sustenta na Constituição de 88, ele, na medida que a representação popular no Congresso perde qualidade e o dinheiro elege, a exposição na televisão, no rádio elege, as igrejas, através da fé, elege. Isso desmoralizou a estrutura partidária, que já era ruim. Surgiram novos partidos sem nenhum compromisso com aquilo que propõe, que registra lá para ser partido. Isso cria um caldo de cultura, de apatia no cidadão. Quem é que tem ânimo de militar num partido? Só aquele que tiver algum interesse econômico. Porque aquele que tenha naquele partido um ideal a ser realizado, não encontra esse ideal na prática daquele partido. Então, você imagina, quem é que vai para a militância política hoje? Ultimamente, até os militantes do PT, para fazer campanha, são pagos. Isso era um absurdo. Quando eu era do PT, a campanha era feita por pessoas que se engajavam. A gente ficava de sol a sol, e estava lá, e colaborava, e não aceitava nem uma garrafa d'água, não é? Hoje, tem um salário. Estou falando do PT, que eu considero um único partido com um mínimo de estrutura de partido. E os outros, nem isso tem. Outra discussão também que está sendo relegada a um segundo plano é a reforma, né? A reforma política necessária. Está aí, você já deu uma opinião sobre isso. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro dos instantes. Aguarde. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher.
Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje com o Ayrton Soares, advogado e ex-deputado federal, e o jornalista Frank Valverde do Observatório do Terceiro Setor. Participe do nosso programa através do nosso WhatsApp. Coloque o 9 na frente, 5077-1295. 9 na frente, 5077-1295. A sua participação é muito importante. Muito bem, os movimentos sociais estão aonde, Ayrton? Nesse movimento que está acontecendo, pró e contra governo, a população brasileira efetivamente está representada nesses movimentos? Olha, na medida que você consegue mobilizar e colocar 50 mil, 100 mil pessoas na rua, ou 10 mil pessoas, isso quer dizer que há um espaço para a participação dos setores populares, há um espaço de manifestação. O espaço está sendo garantido pela ordem vigente que diz que existe uma democracia no país. Acontece que, diferentemente da campanha das diretas, essas últimas mobilizações, elas se caracterizam pela ausência de lideranças. Quando nós tínhamos a campanha das diretas, você tinha governadores envolvidos. A pergunta é, isso é bom ou ruim? É muito ruim. É muito ruim porque o movimento pode se tornar até anárquico diante dos resultados que se pretende obter. Você tinha, quando se convocava para as diretas, tinha figuras conhecidas nacionalmente e respeitadas que botavam a cara. Num palanque só. Veja que coisa sutil. Você tem um palanque, em torno desse palanque reúne todos que querem fazer uso da palavra e se comunicar com a massa que foi para lá dirigida. Essa manifestação que eu vi na Paulista várias vezes, você tem vários palanques. Tem um palanque que defende a volta da ditadura. Está lá. Eu passei, eu vi as pessoas fazendo discurso, esculhambando o processo democrático, esculhambando
o Supremo, a Câmara, Deputados, Senado da República, etc., e querendo votos militares. Não explicam por quê, nem para quê, mas é um discurso que fazem. Então, 5 palanques diferentes, são 5 possibilidades de lideranças diferentes. Essas lideranças se sentam para discutir alguma coisa? Não. Então, para onde vai isso? Em termos de interesse, são próprios e não do país, né? E o que isso representa quando falta de consciência, porque nós já estamos com mais de 20 anos de democracia aqui no país. Por que esse pedido à volta? O que significa isso do ponto de vista social? Há representatividade, você acredita? Eu acho que quando algumas pessoas querem a volta da ditadura, as pessoas estão inseridas em um outro movimento. Um movimento que não se conforma até hoje de ter perdido o poder. Um movimento que se aproveita de todas as hipóteses possíveis para poder desmoralizar a democracia vigente. Eu acho que, felizmente, não tem encontrado espaço nos setores populares, mas eu não sei nas casernas. Não sei nas casernas, porque nós temos um ministro da Defesa, que é meu amigo, o Aldo Rabelo, que na verdade não consegue influir nas promoções dentro das Forças Armadas. Não consegue. As promoções correm a parte das decisões do ministro da Defesa, que deve ser o chefe supremo. Recordando um pouco a luta que o povo brasileiro teve em relação à ditadura, esse movimento você participou muito. Sim, sim. Isso aí era o que nos movia, né? A luta pela liberdade, em último lado, porque nós não tínhamos liberdade no país. Isso nos uniu a todos. Depois vieram as divergências de como conduzir o processo democrático, mas a luta pela liberdade, que significava a luta em enfrentamento à ditadura, que nos suprimia a liberdade, essa foi a luta que uniu a todos nós. Eu quero explorar com vocês dois. O Datafolha divulgou uma pesquisa que diz que fala da ausência dos jovens das manifestações. A participação do jovem na política já não era representativa, mas nessas manifestações muito importantes, né, para o futuro do país. Você concorda, Filipe, que o jovem não, com o Datafolha, que o jovem não está participando? Não concordo. Principalmente as manifestações chamadas pelos defensores da democracia, eu prefiro chamar assim, né, porque tem muita gente indo para a rua não para defender o PT, mas sim para defender o processo democrático e a democracia do país. Lá se encontram muitos jovens. Né? Eu mesmo participei de algumas, né? Vi, e o número de jovens é bastante grande. Tá? E uma outra coisa, dado importante a se colocar, essas manifestações em prol do impeachment, você encontra uma classe social muito bem definida, classe média alta. Você não encontra negros, por exemplo, que é a maioria da população brasileira. Já nessas manifestações chamadas em prol da democracia, da defesa do Estado de Direito, você encontra um espectro muito mais bem representado do povo brasileiro, com brancos, negros, amarelos, enfim. E na outra você encontra muito classe média alta, insatisfeita com a perda das suas benesses. É uma coisa que está... Estou de acordo, é isso mesmo. Agora, você percebe o seguinte, que até na convocação das mobilizações, os partidos que dão sustentação ao governo, especialmente o PT, se equivoca quando convoca uma mobilização para uma sexta-feira à tarde, um dia de semana. Enquanto que os outros aproveitam a tranquilidade de um domingo, com a disponibilidade de tempo de todo mundo, para promover os seus atos. Quer dizer, você imagina mobilizar num domingo 100 mil pessoas e mobilizar numa sexta-feira 10 mil pessoas, vale mais para mim as 10 mil pessoas que estão na rua na sexta-feira. Porque ou deixaram de ir ao trabalho, ou estão lá se sacrificando para chegar no local. Agora, no domingo não é fácil. Passa a ser um passeio, onde se leva as crianças, etc, para andar na Paulista. Eu tenho um dado de bastidores, porque eu realmente tenho a mesma visão e fiquei inconformado. Falei, mas por que não faz isso no domingo? Né? Vamos convocar uma manifestação numa sexta-feira, no horário que eu estou trabalhando, que eu gostaria de participar e eu não tenho como participar. Encontrei com um dirigente da CUT e eu questionei por que essas manifestações não acontecem. Eles me disseram que a CUT ela tem um trabalho no ABC Paulista muito forte e que muitas empresas elas encerram o expediente na sexta-feira um pouco antes do horário normal de segunda a quinta. E eles aproveitam essas pessoas e convocam esse trabalhador que sai do trabalho e vai para as manifestações,
que no domingo o trabalhador já está no final do seu descanso e ele não tem ânimo porque sabe que na segunda-feira ele tem que levantar para ir trabalhar muito cedo. Muito bem, agora nós vamos com uma reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, com a reportagem sobre as milhares de crianças no mundo que não conhecem nada além de conflitos armados. Lê da letra, de Nova York, tem as informações. Uma pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, revela que no mundo quase 87 milhões de crianças de até 7 anos de idade não conhecem nada além de conflitos. O levantamento avaliou menores que vivem em dezenas de países, incluindo Afeganistão, Colômbia, Iraque, Síria, Mali, Sudão do Sul e em regiões da Índia e da Tailândia. Viver em uma zona de confronto desde o nascimento prejudica o desenvolvimento cerebral. O Unicef explica que nos 7 primeiros anos de vida, o cérebro de uma criança tem o potencial de ativar 1000 células por segundo. Cada célula tem o poder de se conectar com outros 10.000 neurônios milhares de vezes por segundo. As conexões cerebrais definem a saúde, o bem-estar, a habilidade de aprender e influenciam o sistema emocional dos menores. Segundo o Unicef, as crianças que vivem em zonas de conflito estão expostas a traumas, vivendo num estado de estresse tóxico, uma condição que inibe as conexões dos neurônios. Os impactos no desenvolvimento cognitivo, social e físico podem durar a vida toda, sem contar as cicatrizes emocionais. Pelo levantamento da agência da ONU, uma entre 11 crianças de 6 anos ou menos passou o período mais crítico do seu desenvolvimento em um local onde há confrontos violentos. O Unicef defende mais investimentos para garantir que as crianças nessas zonas recebam apoio psicossocial e assim possam ter de volta a sensação de viver a infância. Somente no último ano, o Unicef forneceu kits para aprendizado e brincadeiras para mais de 800 mil crianças em zonas de confronto. Da Rádio ONU, em Nova York, lê da letra. Os absurdos, Frank. É verdade, verdade. Que geração será essa? Daqui 10 anos. Então, eu acho que, na verdade, será semelhante àquelas gerações que foram posteriores à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, à Guerra Civil Espanhola. Né? A Guerra do Vietnã. Do Vietnã, exatamente. Da Indochina. Os que sobreviverem. Os que sobreviverem, exatamente. Vão ter passado por experiências marcantes, que, pelo que se conhece hoje, podem traumatizar aqueles que estiveram mais expostos à violência. E essa sensação de que nós podemos ter gerações de pessoas com problemas que são motivados pela violência é uma sensação que eu sinto uma coisa muito, muito ruim. A violência e a fome. A fome marcante. Eu vi nos Estados Unidos aqueles jovens que foram mandados para o Iraque recentemente. Não voltou um que não tivesse um problema. E olha que o Iraque foi uma coisa mais branda, hein? Que se meteram. Mataram 300 mil pessoas, 300 mil iraquianos, bombardeios de Aba 4, mas poucas vítimas entre os americanos, porque eles não se expunham, estavam mais escudados dentro das suas proteções de guerra do que qualquer outra coisa. E eram também muitos profissionais, mercenários mesmo, contratados para ir lá. Mas eu conheci pessoas que não dormem, acordam assustados durante a noite, porque foram mandados para lá, contratados ou não, uma idade de 18 a 25 anos. Não é? Agora, o que pensar das crianças? Essas que a gente vê aí na Síria, no Afeganistão, submetidas àquele dia. Será que se acostumam a essa violência? E será que isso gera uma violência intrínseca que vai se manifestar depois? Quais são os valores que essas pessoas têm? Nós precisamos agora destacar a nossa solidariedade, sobretudo em relação aos refugiados. Né? Quando eles procuram abrigo no nosso país ou em outros países do mundo, é para que os seus filhos consigam crescer de uma maneira sadia. Né? Voltamos à nossa realidade brasileira, Frank. Já está pronto a nossa coluna de cultura? Está aqui. Vamos lá então? 2 dicas. Vamos lá então, o que de mais importante vai acontecer aqui em cultura, segundo a visão do jornalista Frank Valverde. Então, a primeira dica que eu tenho a dar para o nosso espectador e nosso ouvinte é o lançamento do livro Eu Herói. Eu Herói é um livro que tem o texto, que é a edição do jornalista Ricardo Viveiros, e foi lançado pela editora Azul Sol.
e contou com a participação dos fotógrafos Kenny Hernandes e Marcel Santana. Trata-se de 27 meninos e meninas, né, jovens, portadores de câncer, que se fantasiaram com o seu herói predileto e foram fotografados. Né? E dessas fotografias resultou esse belo livro. Muito bem feito. Muito bem feito. O lançamento será no dia 3, domingo, às 15 horas, na livraria da Vila dos Jardins, na Alameda Lorena, 1731. E o dinheiro que vai ser arrecadado da venda desse livro será destinado a associações que tratam de crianças com câncer. Muito bom. Então, acho que a pessoa compra o livro, é um belo livro, né? E contribui com a qualidade gráfica do livro. Excelente. Excelente. Foi um belo trabalho feito pela editora Azul Sol, né? E que teve a edição de texto e do Ricardo Viveiros, né? O nosso colega jornalista. Nossa, legal. Quando vamos repetir o lançamento? O lançamento é domingo, né, dia 3, às 15 horas, na livraria da Vila, Alameda Lorena, 1731. Vale a pena. Clique solidário. Vocês estão esquecendo de dizer o seguinte: quem for lá, por favor, quanto vai custar o livro? R$50. R$50. Separa um dinheirinho, leva os R$50, compra o livro, porque você não está dando para uma pessoa, está dando para crianças que sofrem de câncer. Não vale a pena fazer um sacrifício, tirar um dinheirinho do bolso e ir lá adquirir um livro para colaborar com as crianças com câncer. Os heróis são aqueles dos nossos desenhos, futebol, tem aqui o garoto que gosta do Neymar, e aí vai. Vale a pena ir lá. Você que está ouvindo também pela Rádio Trianon, pode ver o nosso programa no nosso site, www.observatorioterceiro.com.br. Dê essa audiência também. Repetindo, Observatório Terceiro Setor é www.observatorioterceiro.com.br. Eu tenho a segunda dica também. Claro, vamos lá, continuar. A nossa segunda dica é uma dica da Charlas del Cineclub, que é um cineclube que acontece uma vez por mês na Biblioteca Mário de Andrade, no belo auditório da Biblioteca Mário de Andrade, que é organizado pelo curso de espanhol da Unifesp. Neste sábado, dia 2 de abril, nós vamos ter uma exibição do filme Plata Queimada. Plata Queimada é um filme argentino, uma adaptação do romance do Ricardo Piglia, né, e conta a história de dois matadores que são inseparáveis, né, chamados Os Gêmeos. E eles fazem um grande assalto em Buenos Aires de 7 milhões de pesos, né, quando o peso valia, né, uma fortuna. Né, e eles, com esse dinheiro, eles fogem para o Uruguai. E o filme todo mostra essa fuga, o relacionamento dos dois, né, um relacionamento até íntimo entre os dois bandidos, à espera de um passaporte falso para fugirem para o Brasil. Né? E aí se desenrola toda a história, enfim, não vou contar mais, porque para surpresa das pessoas que forem assistir. Mas é um belo filme, merece ser assistido. Sábado, dia 2, às 15 horas, lá no auditório da Biblioteca Mário de Andrade, que fica na Rua da Consolação, 94. E o melhor, entrada gratuita. Antes de você repetir o endereço, para quem estiver interessado, esse filme foi premiado no Festival de Havana e ganhou o prêmio Goya na Espanha. Perfeito, exatamente, bem lembrado, né? Ele recebeu esses dois prêmios, né, em Cuba e esse da Espanha. Então, para quem está nos auditório ouvindo e assistindo, vamos lá, auditório da Biblioteca Mário de Andrade, Rua da Consolação, 94. No sábado, às 15 horas. É a Biblioteca Municipal. Sim, isso. Aquela grande, que fica ali naquela praça. Na época das grandes manifestações, teve muita ali na frente. Exatamente. Passando em frente ali, o antigo Estadão. Passou por uma revitalização na biblioteca e hoje, olha, está um dos melhores lugares para se visitar em São Paulo, um ponto de cultura. Que legal. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Agora. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher.
sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Lembrando que nosso programa simultaneamente está na Rádio Trianon 740 AM e aqui na UTV, o canal da internet. E você pode ver nosso programa também através do nosso portal www.observatorioterceirsetor.com.br. As perguntas começaram a vir. Tem bastante perguntas aqui dos nossos ouvintes e espectadores. Ayrton, a Flávia Martins de Genópolis pergunta a você: por que o governo fala em golpe se o impeachment está previsto em lei? O governo se equivoca quando procura enquadrar a questão legal do movimento que se fez aí pela deposição da presidenta. Mas não é um golpe no sentido clássico, porque você está apeando do poder uma pessoa que foi eleita com 50 milhões de votos, mínimo, um pouco mais. E você tem nas ruas uma mobilização que, nos cálculos mais otimistas, atinge no Brasil inteiro 5 milhões de pessoas. Então você pensa, com base nesse movimento, você tem legitimidade para tirar do poder uma pessoa, seja quem for ela, que tenha tido 50 milhões de votos? Será que esses 50 milhões de votos não significam nada? Será que essa pessoa está lá e não está sendo hostilizada em função de alguns insucessos na administração pública? Pode ter sido provocada por outros segmentos, outros setores que não só a administração pública, crise mundial, questão do petróleo. Será que a corrupção é o que movimenta toda essa gente para depor uma presidente? Então, sobre esse aspecto, se você colocar 50 milhões de votos, eu com 50 milhões de votos, você me tirar uma votação num Congresso eivado de corruptos, com acusações que não estão provadas, porque veja, você falou agora há pouco das pedaladas fiscais. Que pedaladas fiscais?
Tribunal de Contas tirou uma posição, mandou para o Congresso não se manifestou ainda sobre elas, não examinou o parecer do Tribunal de Contas. Você não tem uma decisão do Congresso condenando a presidenta a qualquer tipo de punição, porque não chegou ainda à fase judicial. Está na área de um Tribunal de Contas, cujo personagem central no processo de pedaladas fiscais é esse Augusto Nardes, que foi apontado agora como um corrupto, que já tinha antecedentes disso. Então, é difícil você entender como esse sendo um movimento legítimo. Então, rapidamente, Frank, pode ser considerado um golpe, se está previsto em lei? Da forma como o Ayrton colocou, claro, é um golpe. Por quê? Se depois de analisado as pedaladas, né, aprovado que ela realmente tem que ser punida, aí sim, segue-se o rito. Agora, estou querendo antecipar, aí não deixa de ser golpe. Muito bem, a Ana Beatriz da Consolação. Obrigado, Ana, pela sua pergunta. Qual é a diferença das manifestações de agora com a dos caras pintadas que derrubaram o ex-presidente Collor de Mello? Existem diferenças brutais. O presidente Collor de Mello era um presidente que chegou ao poder através de uma mistificação que a Rede Globo fez, mostrando que ele era o caçador de marajás. Ele foi eleito pela mídia que a Globo conduziu. Transformaram um jovem, bem aparentado, num grande líder, coisa que ele não era. O que não se diz é do que foi feito à sombra dele, com a concordância dele. PC Faria foi assassinado por quê? Por que mataram o PC Faria? Foi uma queima de arquivos mais brilhante que podiam ter. Se o PC Faria fosse com uma direção premiada, não sobrava pedra sobre pedra daqueles que participaram no governo do Collor. Agora, tem um fator Muitos não estariam aí no Congresso. Não estariam. Né? Nem o Collor, claro. Nem ele. É verdade, mas tem uma coisa diferente, o que essa mobilização que se consegue hoje através da mídia eletrônica, da comunicação social desenvolvida, você convoca pela internet, você regimenta, você marca. Antes não. Antes os caras pintados tinham que fazer as suas convocações de outra forma. Eu acho que não tem paralelo, só porque as duas eram manifestações políticas. Mas em termos de organização, convocação, espontaneidade, eu acho que a outra foi melhor que essa. Bem melhor. E vossa insistir com você, Frank, falta jovens nesta? Na atual? Que sobrou nos caras pintadas, sobrou jovem lá, nesta atual. Então, como eu disse no bloco anterior, eu acho que os jovens estão participando muito mais das manifestações, digamos, contra o impeachment. Eu, pelo menos, vejo um número maior de jovens e, digamos, pessoas da minha faixa etária, da nossa faixa etária e um pouco mais de idade, nas manifestações pró-impeachment. Mas, se você permite, só uma parte. Claro. Mas vocês se lembram como começou aqui em São Paulo? Foi a manifestação contra o aumento das passagens de ônibus. Em 2013. Foi a primeira mobilização em torno de uma coisa concreta, que atingia todo mundo. Majoritariamente de jovens. De jovens. A partir daí é que vem os ingredientes políticos para aquilo que era uma reivindicação específica. Muito bem, mais duas perguntas, daqui a pouco a gente vai com as notícias. Tá bom, então a gente começa com as notícias, vamos fazer as notícias agora, e depois a gente continua com a participação dos nossos espectadores e ouvintes. Projeto incentiva a doação de cupons fiscais para ONGs. Olha que notícia importante, hein? As ONGs que funcionam com dificuldade, você pode doar um cupom, você está contribuindo com as ONGs. A ideia é ajudar financeiramente entidades de diversas áreas, além de mostrar à população que é possível praticar boas ações de forma simples. A Associação GAPS oferece cursos gratuitos para adolescentes e jovens. Muito bom. Há cursos preparatórios para o mercado de trabalho e oficinas culturais e esportivas. Está aí. O GAPS está oferecendo cursos gratuitos para adolescentes e jovens. Você que é jovem e tem um tempo aí entre a escola vago, você pode participar de cursos preparatórios para o mercado de trabalho e oficinas culturais e esportivas. Muito bem, a nossa campanha Eu Me Importo. Continuamos com a nossa campanha Eu Me Importo. Nos últimos dias estamos chamando a atenção para o desaparecimento de crianças. Atualmente, cerca de 40 mil pessoas com menos de 18 anos desaparecem no Brasil, segundo a ONG Mães da Sé.
Até agora, a nossa campanha já alcançou mais de 600 mil pessoas. Acompanhe nas nossas redes sociais, facebook.com/observatório 3 setor ou pelo Instagram, instagram.com/observatório 3 setor. É muito importante você participar. Você está preocupado com as crianças desaparecidas, com as pessoas desaparecidas? Clique lá no nosso Facebook, facebook.com/observatório 3 setor e participe da campanha. Você já clicou, Franklin? Já cliquei. Você está convidado, viu, Ayrton? Não, eu tenho agora, eu sei, se alguém me procurar dizendo que meu filho está desaparecido, digo, olha, tem agora um lugar para você botar lá a boca no mundo. Você entra lá no site e põe a boca no mundo que você vai ter apoio. Muito bem, então você curta e compartilhe. Observatório, www.observatório3setor.com.br e o nosso facebook.com/observatório 3 setor. Muito bem, vamos continuar agora com a participação através do WhatsApp dos nossos espectadores e ouvintes. Olha, o Vitor Hugo do Tatuapé. Legal, Vitor. Obrigado pela sua pergunta. Aos nossos convidados. Ayrton, começo com você. Qual a sua opinião sobre o atual governo? Sobre o atual governo? O Vitor Hugo do Tatuapé quer saber. Sinceramente, o Vitor Hugo, eu não consigo ter uma opinião sobre esse governo, porque esse governo não existe. Esse governo não governa, porque é um executivo que se baseou numa aliança de forças com corruptos, com safados que vendem voto para aprovar projetos e que não consegue andar. Então, o governo hoje é o Congresso. O executivo hoje, para mexer uma palha numa lei, precisa aprovar pelo Congresso. Então, enquanto esse Congresso for esse antro de comerciantes desonestos, você não vai ter governo que possa, a não ser que cada oportunidade que tiver uma votação, tem que comprar uma maioria para tanto. Então, não existe governo, na verdade não existe governo. Isso é segura, fui embora. Eu sou a presidente, eu decido, eu faço isso, mas na hora que você tem que mexer com a estrutura do país, não existe governo. Frank, sua opinião. Um governo fraco, fraquíssimo. Acho que a presidente não tomou as atitudes devidas nos momentos certos, escolheu muito mal a sua equipe, até hoje a equipe é muito mal. Há uma esperança em que com a ida do Lula, que é uma pessoa que sabe fazer política, talvez os rumos melhorem, mas é um governo extremamente fraco, na minha visão. Muito bem, respeitando as regras da democracia, como se faz para substituir um governo em andamento? O impeachment, vocês já responderam a pergunta da nossa ouvinte aqui, é a Flávia Martins de Genópolis. Mas, como fazer? Se a população realmente não quer esse governo, como fazer essa transição? Eu me lembro aqui, a memória, provocando minha memória, que alguns estados norte-americanos têm um recal lá, que você pode, até os representantes do legislativo podem ser substituídos. É necessário a gente fazer alguma mudança na nossa Constituição, com esse descontentamento geral em relação ao governo Dilma? Eu acho que aí tem que mudar o modelo, porque o modelo parlamentarista, ele possibilita isso. Se o gabinete parlamentar, se o primeiro-ministro e os ministros não estão dando conta do recado, pode cair o gabinete. Se o Congresso não dá conta de escolher um poder que possa ter apoio popular, pode ser feita nova eleição. Então, o modelo parlamentarista seria muito mais ajustável à nossa realidade hoje. Só que, para que nós tenhamos um modelo parlamentarista que possa valer, você precisa mudar as regras do jogo que faz as pessoas chegarem no parlamento. Então, tem uma reforma política, você tem que ter o voto distrital, você tem que ter, enfim, um contexto que envolva pessoas honestas, decentes, que queiram trabalhar nos interesses populares. Regime parlamentarista, segundo você, Frank, é a solução? Seria a solução, não neste momento com essa formação que nós temos aí no Congresso, mas teria que vir uma reforma política, até de vinda de uma constituinte exclusiva, não bem lembrado, eleita somente para reformatar a Carta Magna do país. Uma discussão que eu acho importantíssima, que não se está nas rodas quando se discute a reforma política, voto em lista. Eu acho isso fundamental, isso fortalece os partidos, você cria estrutura ideológica, acaba com essa mercado que é o Congresso Nacional. O próprio Ayrton disse que cada votação você tem que construir uma nova maioria, e essa maioria é construída através da compra
né? Se não a compra efetiva em dinheiro, na compra de benesses políticas, né? Vai ser construído um hospital no município tal, a ponte no município Y, aí tudo bem, eu vou apoiar o seu projeto, porque é a minha área de atuação política. Então, há necessidade de se reformatar a política brasileira total. Só que falar em parlamentarismo, com esse congresso que nós temos hoje aí, com a maioria dos parlamentares, todos eles já condenados, né, nessas listas todas que saem, olha, deixa que o está que está melhor. Sem reforma política, aí se fala muito de voto distrital, puro ou misto, como o alemão, fala-se também em candidatura avulsa, e tem várias alternativas aí para a gente contornar essa crise grave que nós passamos. Olha, tem a opinião aqui da Maria Andrade, ela não falou o bairro, mas ela deu uma opinião. Mesmo se provar que o presidente cometeu atos ilícitos, e se ele foi eleito pela maioria, é golpe. Ele não concorda, ela não concorda, então ela está defendendo o governo. Ela foi eleita pela maioria. Sim. Então, agora, se tiver alguma coisa que diga que ela realmente precisa ser penalizada, né, efetivamente, porque até agora não apareceu nada que efetivamente, e sim, ela tem que ser retirada, mas não o que estou querendo fazer hoje, porque é simplesmente para favorecimento de outros grupos políticos. No caso da presidente Dilma, sem dúvida, não há nenhuma acusação contra ela de que ela tenha uma conta particular que tenha recebido dinheiro de corrupção. Nem aqui, nem no exterior, em lugar nenhum. Isso tem sustentado ela e mantido ela no poder, a meu ver. Tem dado a ela esse fôlego, a idoneidade moral dela. Se está cercada de bandidos, ela não é bandida. Então não é por essa razão que ela vai ser afastada do poder. Nem pode ser. Essa é a opinião aqui da Maria. Chegou mais uma participação, dá tempo, produção? O Fábio Silva do Paraíso. A volta da CPMF é mesmo a solução, como o governo fala? Isso não é abuso de um governo que sempre foi contra? Você imagina, assim, eu considero a CPMF um dos impostos mais justos que existe, porque todos recolhem compulsoriamente. Daquele que tem uma atividade ilegal, uma atividade clandestina, que usa cheque, ele é obrigado a pagar o imposto. Agora, a arrecadação da CPMF está orçada em 39 bilhões. Vou falar da dívida interna. Os juros consomem por ano 600 bilhões. Se você vai arrecadar 39 CPMF, para quê? Para pagar os caras que vivem da usura, os banqueiros, os investidores que estão ali com o seu dinheiro rentável, sem trabalhar? Então, não. Imposto para isso, não. É melhor reduzir a taxa de juros, diminuir a dívida interna, e com isso você vai ter melhores condições de sobrar dinheiro para fazer alguma Lembrando coisa. que a CPMF ela foi criada no governo FHC para ser um imposto destinado à saúde, e nunca foi. Sua opinião, Franco? Eu concordo em parte com o Ayrton. O CPMF é um imposto realmente mais justo, que todo mundo paga. Todo mundo paga. E mais, o Caixa 2 também paga, né? Porque hoje em dia não tem como você trabalhar dinheiro fora do sistema financeiro, né? Sistema bancário. Então, todo esse dinheiro é contabilizado. Muito das certas instituições que hoje colocam patos amarelos, enfim, e são contra a CPMF, é porque não querem o controle num certo dinheiro aí que não deve ser contabilizado. Você está dizendo os bancos, não é? Exatamente. Os bancos querem tirar esse controle que a CPMF traz nas suas atividades. Muito bem. Desculpe ao pessoal que ligou para o nosso WhatsApp, mas muitas perguntas e não dá tempo para atender a todos. A gente encaminha para o Ayrton Soares e para o próprio Frank Valverde as respostas para contemplar vocês que se dignaram a ligar para o nosso WhatsApp e fazerem perguntas. Nós estamos quase no final do programa, mas na próxima terça-feira nós estaremos aqui. Por favor, ligue mais cedo, assim a gente consegue colocar a pergunta de todo mundo no ar. Porque eu quero dar um tempo para os nossos convidados encerrarem o programa. Aí estão os movimentos sociais do Brasil, que foram importantes nas diretas jazz, na geração dos caras pintadas, nos movimentos do movimento dos trabalhadores sem terra, né? Que hoje não se fala do MST, ele saiu da agenda do próprio governo, do próprio PT, não se fala mais disso, né? Agora são os sem teto aqui nos grandes centros urbanos, né? Mas suas conclusões finais, a sua visão,
de um advogado experiente de preso político, de ex-deputado, se você conhece aquele parlamento como nunca, o que vai acontecer? Então, eu vejo duas situações previsíveis. Vamos analisar o impeachment e vamos ver. Impeachment bem sucedido afasta o presidente. Então assume um poder o vice. O vice conviveu até agora com este modelo. Para ter maioria não vai poder mudar esse modelo. Mas tá bom, mas o vice já é uma coisa nova, tá bem. Ele vai montar uma estrutura de poder com base nas mesmas premissas daquele poder do qual ele participou até ontem. Ele era vice-presidente, ele tinha cargos no governo, muitos cargos, como agora está se vendo. Então, isso pode gerar uma frustração nessa mobilização que existiu e que existe, que eu não sei que rumo vai tomar. Por outro lado, se a presidente é mantida e o quadro não tem uma solução, qual vai ser a reação dos setores que estão aí nas ruas postulando a mudança de governo? Então, é isso. Mudar governo para não mudar nada, tem um resultado negativo. Manter governo, que vai manter a situação, tem um resultado negativo. Estamos diante do impasse. Qual seria Só mesmo afastar, se tiver um processo que diga, olha, você vai votar de novo para o presidente da República. Então aí você faz eleição do presidente da República, esse movimento todo vai se aglutinar num projeto democrático. Se nós conseguirmos acumular um movimento pela autodissolução desse Congresso, você tem eleições gerais. Então aí, quem sabe, você pode arrumar caminhos para saídas democráticas para essa crise. Segundo a sua opinião, a melhor solução seriam eleições? Sem dúvida nenhuma. Franklin? Eu acho que tem uma outra saída antes das eleições. Acho que com esse Congresso nós não teremos eleições, ele não se dissolverá, não. Nós podíamos começar a trabalhar, o governo, aliás, tem grande responsabilidade, ele poderia começar a trabalhar num governo de coalizão nacional. Seria a saída, chamar a oposição, chamar todos os setores da sociedade e vamos recuperar o país. Porque o problema não está em Brasília, o problema não começou em Brasília, o problema começou em Pequim. A partir do momento que nós tivemos a economia da China naufragando, ou patinando, melhor dizendo, isso respingou na economia brasileira. Então nós estamos num impasse e esse impasse precisa ser resolvido com um governo de coalizão nacional, todos unidos para um novo país. Você me deu a deixa para uma última pergunta, para o Ayrton. Caso não houvesse crise econômica, só crise política, seria resolvida mais facilmente? Muito mais facilmente. E para essa solução, que foi bem lembrada até, só falta um ingrediente básico no governo de conciliação nacional. Falta um Tancredo Neves para poder, em torno dele, fazer essa conciliação. Talvez chamar Pedro Simão. Pois é, eu até pensei, sabe, eu troquei ideias com o deputado Gaúcho, mas o Pedro Simão não tem mais condições. E homens como ele, como o Tancredo Neves, vai ser difícil de encontrar. Grande prazer recebê-los. Felizmente, nosso programa termina, Ayrton Soares. Foi um grande prazer recebê-lo. Muito obrigado pela sua presença. Franca, até a próxima terça. Até terça. O Observatório do Terceiro Setor fica por aqui. Voltaremos na próxima terça-feira. Até lá. No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala.